Olá pessoal, hoje 22 de abril nós comemoramos mais um ano da descoberta da pátria do Evangelho, como nos esclarece Humberto de Campos através da psicografia do Chico sobre as orientações do Ismael. E o mês de abril nos traz muitas datas significativas dentro do nosso movimento espírita ou dentro da história do espiritismo, né? Pois ele é realmente iniciado em 18 de abril de 1857, Dia Nacional do Espiritismo aqui para nós. Então ali é o marco da doutrina espírita, da doutrina consoladora e reveladora que nos trouxe o senhor Allan Kardec. E também em 12 de abril de 1927, parte para a parte espiritual, o nosso apóstolo do Espiritismo, o senhor Leon Denis, que tanta contribuição trouxe para a doutrina após a desencarnação de Kardec. E temos também o outro apóstolo do Espiritismo que desencarna em 11 de abril de 1900, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que também grande responsável para a implantação do Espiritismo no Brasil, conforme é narrado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E também em 2 de abril de 1910, outro apóstolo do Espiritismo reencarna aqui em Pedro Leopoldo, na Pátria do Evangelho, o nosso Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então nós temos muitas datas significativas, né, para a gente meditar nesse mês de abril. Inclusive o Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869, foi sepultado no dia 2 de abril, coincidentemente ou não, no dia que comemoramos a reencarnação de Chico Xavier. Então, meditando nessas datas durante esse mês, nós até fizemos um outro vídeo que vocês podem acessar, que chama Apóstolos do Espiritismo, onde a gente narra esses fatos com mais detalhes, porque o nosso objetivo hoje aqui é uma reflexão em torno do nascimento, dessa programação, né, que sabemos nós que existe para essa implantação do Espiritismo, que é uma doutrina até nova, 165 anos, mas que já traz tanta luz, tanto esclarecimento para toda a humanidade. E nós vivemos esse período evolutivo, né, do progresso, que podemos assim dizer, desde a época de Kardec até os dias atuais. Daí é o nosso intuito, né, de fazer uma reflexão em cima da publicidade, em cima da propagação da doutrina espírita através de todos nós que somos adeptos a ela. Então a gente reporta lá em 1890, depois da desencarnação de Kardec, a publicação do Obras Póstumas, que trata uma analogia, uma análise, né, do Kardec, juntamente com os espíritos, sobre o movimento espírita, sobre a implantação do espiritismo, a repercussão, né, a previsão do futuro dessa doutrina, né, o que deveria ser observado, dos cismas, das rivalidades, enfim, traz todo um contexto, né, do caminhar que poderia acontecer segundo as observações de Kardec. Já em 1858, ele lançou a Revista Espírita justamente para a divulgação dos seus trabalhos, das suas viagens, que trouxe os esclarecimentos da evolução e repercussão dos ensinamentos dos Espíritos junto à humanidade. Então, nosso objetivo é esse. Inclusive, na primeira folha do livro Obras Póstumas, está lá: é preciso propagar a moral e a verdade. É uma frase de Muns, que foi colocado nessa obra. Então é preciso propagar. E nós deparamos então, com Obras Póstumas,
com o projeto de Kardec datado de 1868, portanto, um ano antes da sua desencarnação. Esses escritos de Kardec para os espíritas, então, que eram filiados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E o projeto de Kardec é bem interessante a gente ver como foi acontecendo. Kardec fala desse projeto da seguinte forma, né? Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Então Kardec ele já tinha essa previsão, e ele falou, para o futuro, o que nos compete agora é não deixar nada sem ser dito ou esclarecido, né, com toda a verdade, com toda a transparência e com toda a unidade. Por isso que nós temos aí a universalidade dos ensinos espíritas, que Kardec ele compila, né, através das suas perguntas, todas as respostas de diversos médiuns, trazendo essa verdade para nós. E a preocupação de Kardec era manter essa unidade, porque se houver distanciamento, né, se começarmos a trabalhar com opiniões, com avaliações não feitas à luz da doutrina espírita, que é formado pelo Pentateuco, né, de Kardec, os 5 livros, então ele teve essa preocupação de prever esse futuro, né, para não deixar pontos de interrogação diante aos ensinamentos dos Espíritos. E assim a gente tem encontrado as respostas necessárias para as nossas dúvidas, né, para se formar e caminhar no movimento espírita. E esse projeto também, ele traz uma observação que eu estava observando os inconvenientes do passado. Então, o que tem que ser evitado consiste em assentar o Espiritismo sobre bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixe ao arbítrio das interpretações. Então, o que ele está dizendo para a gente, né? Não tem outra interpretação, é claro o que foi deixado em termos de doutrina espírita, de esclarecimento dos espíritos, né? Da literatura, principalmente espírita, e das experiências que ele efetivou. Então, não existe dúbia interpretação, segundo o esforço de Kardec para os nossos estudos. E nesse projeto ele cita mais ainda 2 coisas. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. Ora, os meios teóricos da doutrina é o que Kardec firmou para nós, né? E o meio de popularizar, ele utilizou os meios e recursos que ele tinha na época. Nós estamos falando do século XIX. Então, ele já tinha essa preocupação de como levar o Espiritismo. E aí que ele faz esse projeto datado de 1868, que ele chama de estabelecimento central, que seria como iniciar essa organização, né, para a divulgação dos ensinos espíritas e também a recepção dos seus adeptos, aqueles que se interessam ou se interessavam para os estudos espíritas. Então, o que ele fala? O mais urgente seria promover a sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções. Primeiro, uma grande sala para as sessões da sociedade e para as grandes reuniões. Segundo, um salão de recepção. Terceiro, um compartimento destinado às evocações íntimas, espécie de santuário, que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. Quarto, um escritório para a revista e os arquivos dos negócios da sociedade. Então a gente vê que esse projeto é a estrutura de uma casa espírita, né?
que nós chamamos de centro espírita, instituição espírita, normalmente casa por essa questão da intimidade. Mas, então, ele preocupou até de dar as orientações de como se formar uma casa espírita para os trabalhos e recepção dos seus adeptos. Então, e ele ainda acrescenta, né, que também faz parte das nossas casas, criar uma biblioteca composta de obras e escritos periódicos franceses e estrangeiros, antigos e modernos, relacionados com o espiritismo. Então, Kardec fala a biblioteca como fonte de pesquisa, né, para tudo que se fundamentasse e caminhasse junto à doutrina dos espíritos, né? E ele fala que o salão deveria estar aberto todos os dias e certas horas para os membros da sociedade que aí poderiam conferenciar livremente, ler os jornais, consultar os arquivos da biblioteca. Então, essa disponibilidade do encontro daqueles que estavam no estudo da doutrina para que pudessem conversar e se afinizar com os ensinamentos dos espíritos, né? E Kardec também, como estava tudo localizado na França, ele dita também para os estrangeiros, né? Eles tem que seriam bem recebidos e desde que fosse apresentado por um sócio. Então Kardec tinha preocupação, né, de curiosos indevidos dentro dessa organização que estava sendo instituída para os estudos sérios da doutrina espírita. Então cada sócio, para entrar nessa sociedade, seria apresentado por algum membro. E estabelecer correspondência regular com diferentes centros da França e do estrangeiro. É o que ele sempre recomendou, essa comunicação entre toda a humanidade, podemos assim dizer, para o esclarecimento e propagação da doutrina espírita. Então esses aqui eram os recursos que Kardec tinha, né, para iniciar o trabalho de divulgação da doutrina espírita. E ele vai deixando esse projeto bem elaborado, que ele trata então do ensino espírita. Aqui ele falou do local, né, da movimentação que poderia ter nesse ambiente e os recursos que ali seriam oferecidos para quem quisesse ser inserido nessa sociedade. Aí ele fala o seguinte: um curso regular do espiritismo para ser professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Então, essa formação de grupos de estudos que nós temos até hoje é um conselho que Kardec trouxe, né? E muito necessário que a gente tenha um curso, ou seja, a gente estude junto as obras kardecianas para que nós podemos nos fundamentar para o estudo e tomar gosto para os estudos sérios em torno da doutrina espírita, né? Que, segundo Kardec, não basta ser, para ser um espírita, não basta só acreditar na imortalidade, né? Para ser um espírito esclarecido tem que se estudar, tem que compreender, pois a fé pregada pela doutrina é a fé raciocinada. E Kardec fala que esse curso deveria assim, levar essa vantagem para a unidade de princípios, que era a preocupação dele, de criar interpretações e caminhos divergentes em torno dos ensinos dos espíritos, né? Fazer os adeptos esclarecidos e capazes de espalhar as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiums. Então ele considerava esse curso de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Aqui ele fala de formação de médiums, né? A gente até comenta muito isso. Nós estamos com necessidade no meio espírita, pelo nosso entendimento, de cursos de formação de médiums com estudo teórico e experimentação, para que se possa realmente exercer a mediunidade enquanto nos é possível, né? No socorro, no esclarecimento a todos nós da humanidade. Então Kardec tinha essas preocupações e deixou esse projeto. Aí ele fala da publicidade, né? Ele cita aqui que deveria fazer uma publicidade de larga escala, feita em jornais de maior circulação,
que levaria o mundo inteiro até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas despertaria o desejo de aprofundá-las e multiplicar os adeptos. Kardec coloca a publicidade em larga escala através de jornais e revistas, porque era o recurso que tinha na época. Nós não tínhamos uma coisa chamada tecnologia voltada para isso. Tecnologia sempre existiu, mas não tão desenvolvida igual nós temos nos dias atuais. E aqui a gente fala, Kardec sempre falou que nunca tinha interesse de criar prosélitos, mas sim de adeptos ao estudo sério da doutrina, ao esclarecimento que ela pode oferecer. Então, não é número, né? Propagar a verdade é o que ele fala que seria necessário. E Emmanuel também nos diz isso, que a maior caridade com a doutrina é divulgá-la. Então é diferente, né, de ter o interesse de formar prosélitos, mas também nós temos que ter o interesse de propagar as ideias espíritas, porque sabemos que essa revelação que os espíritos nos traz é uma orientação do alto para a evolução da humanidade, para esclarecimento, né, da nossa questão espiritual tão necessária até hoje, nos dias atuais, para que nós tenhamos um mundo de regeneração que o ensinamento espírita vem nos trazer com muita clareza, essas consequências, como Kardec fala aqui, das leis que os espíritos nos apresentam. Então Kardec já tinha a preocupação com a publicidade, né? Para que pudesse fazer essa propagação da doutrina. E os recursos que ele tinha eram esses. E a gente falou em tecnologia, então vamos imaginar da época de Kardec até chegarmos aos nossos dias atuais. Por isso a gente fala, até o título do nosso estudo hoje, Espiritismo Multimediário, ou seja, que tem várias mídias, nós não estamos restritos, igual era na época de Kardec, o mundo era outro, né? Os espíritos já previam essa evolução que nós teríamos em tão pouco tempo, porque o século XX foi de maior revolução tecnológica que nós tivemos. Hoje, o século XXI, nós estamos vivendo essa evolução tecnológica, né, que nasceu no século XX. Então, a tecnologia, ele é um termo científico que em poucas palavras, nos traduz o quê? O estudo do ofício. Então, é um recurso que vem para alguma realização, para algum trabalho, né? E a história da tecnologia, ela é bem intensa. O homem sempre usou os recursos naturais para serem criadas essas tecnologias. E depois nós fomos descobrindo as fontes de energia. E o estudo e a combinação, a descoberta das possibilidades dos recursos naturais e as fontes de energia geraram tecnologias que nós vivemos nos dias atuais. Mas isso aconteceu, né, passo a passo, depois que acelera, né? Então nós chegamos hoje no século XXI, né, utilizando os sistemas digitais. O analógico já ficou para trás. Os sistemas digitais com muito mais perfeição e mais agilidade. Então nós vivemos essa era, né, dos sistemas digitais, a era virtual, né, a era da tecnologia, trazendo vários benefícios ao desenvolvimento humano. E a história das telecomunicações, ela é bem longa, né? Desde que o homem começou a se comunicar lá nos desenhos das cavernas, a descoberta da escrita, dos números, enfim. Tem pouco tempo que a gente absorve esses ensinamentos, ou essa evolução, digamos assim, da humanidade, que nós temos hoje vários recursos através dessas descobertas. Nós falamos em tecnologia, em sistemas digitais, lá datado de 1558, que começa a descoberta do eletroímã, né? Que já tentando fazer uma transmissão através do magnetismo que foi descoberto ali, né?
E o homem já conhecia, mas não tinha nenhum equipamento. Então aí começou os ensaios por Giovanni Battista della Porta, que começou os ensaios com as eletroímãs em 1558. 1558, isso mesmo. O código Morse, né, que foi uma revolução, já foi em 1838, que o Samuel F.B. Morse, né, demonstrou os ruídos obtidos de um eletroímã poderiam transportar uma mensagem através de um fio, né? E a primeira mensagem feita pelo código Morse foi o que Deus elaborou, mostrando essa possibilidade. Então a gente vê o esforço da humanidade, né, dos espíritos que veio auxiliar-nos, né, para a descoberta desse equipamento. E o código Morse, ele foi o que foi utilizado por muito tempo entre comunicações, né, entre locais mais distantes, através daquela identificação que parecia um braille, né? Deve ter surgido o braille até daí, mas o código Morse é que favoreceu essas comunicações mais rápidas, né? Já utilizando a questão das cartas, né? Que eram mais lentas, passaram aí a utilizar o código Morse e os telegramas, que a comunicação entre os homens começou a ser mais direta. Em 1839, que faz ser descoberta a fotografia, né? Um pintor físico francês, Louis Daguerre, ele descobre a imagem capturada e reproduzida por meio de uma câmera escura. Em homenagem, durante os primeiros anos, a máquina fotográfica era conhecida como daguerreotipo. Depois que foi, né, trabalhado, desenvolvida a tecnologia descoberta por ele, que nós chegamos à fotografia e hoje nós temos essa imagem digital, né, que dispensa filmes, revelação, tudo um trabalho evolutivo, né, para que nós hoje tivéssemos aí as nossas selfies em todos os lugares que estamos. Então a fotografia em 1839. Esses inventos que ainda foram na época de Kardec, e a gente sabe quando o invento inicia-se, o custo é altíssimo e a propagação ela é lenta até que atinja a população. Nós vivemos aí a época dos celulares, né? Vamos dizer, mais recente, celular e computador. Ela teve um tempo para que todos nós tivéssemos o acesso livre, como temos hoje a possibilidade de possuir através do desenvolvimento tecnológico. Mas Kardec, até utilizando, eu estava observando os escritos de Kardec, nesta época ele ainda fez um estudo sobre a fotografia e telegrafia do pensamento. Olha que interessante. Através desse experimento, Kardec escreve na Obras Póstumas, ele tem um capítulo que fala o ensaio sobre a telegrafia do pensamento, né, e fotografia. Depois ele faz um estudo que recomendo a todos que deem uma estudada no Obras Póstumas, né? Ele já associando esses inventos, essas descobertas com o pensamento humano. Era uma presciência, o futuro mesmo, analisado por Kardec. E ele achava isso de capital importância e achava que a ciência ainda estava ainda estava com muita indiferença a essa possibilidade da telegrafia, da comunicação, né, pelo pensamento entre os homens. E segundo Emmanuel, vai ser a nossa linguagem do futuro. Então fica aí a dica de como que Kardec ele tinha essa percepção, né, de todos. Então Kardec chegou até aí em termos tecnológicos para a divulgação e propagação da doutrina dos espíritos. E nós vamos ver, seguindo a tecnologia, em 1876, que foi descoberto ali, inventado, né, pelo escocês Campbell, o telefone, que teve essa trajetória que a gente conseguiu acompanhar, pelo menos na nossa idade. Não existia luz elétrica, foi descoberta em 1879.
Todo o trabalho de Kardec foi feito na lamparina e no lampião. O carro, transporte, né, 1886. Kardec não chegou a vivenciar, né, essas descobertas na vida física, como Allan Kardec. O rádio, que é um meio de comunicação ainda tão necessário e utilizado, né, ele não caiu de moda, era datado de 1896, chegando ao século XX, final do século XIX. Olha, é interessante a gente lembrar de Kardec sem esses recursos. Já pensou se estivesse na época, né? A televisão, em 1924, né, que foi a primeira transmissão para a comunidade científica, que foi em Londres, né, o aparelho de 30 linhas de definição. Era possível ver somente o contorno, né, das imagens. Na França, a primeira exibição foi em 1935, nos Estados Unidos em 1939 e no Brasil em 1953. Bem restrito, né? Hoje a TV toda casa, todo local tem esse meio de comunicação tão visado por todos nós. Tem até um caso interessante, quando foi fazer uma transmissão aqui no Brasil, em Uberaba, estava chegando aqui em Minas, o Chico tem uma carta que nós até temos a cópia dela, ele falando com Cidália, irmã dele, se ela já tinha visto a televisão. E tinha um amigo nosso aqui, chamado Duca Barbosa, que cuidava dessa parte eletrônica. Então ele ia fazer uma exibição que tinha sido anunciada. E na comunidade da Fábrica Tecido, todo mundo era muito próximo. E tinha um amigo nosso que foi convidado para assistir. Só que tem que a transmissão não conseguiu acontecer, ficou chovendo. Aquele chuvisco que dá na televisão antigamente, agora nem tem mais. Aí o companheiro Zacarias falou o seguinte: hoje só teve enxame de abelha. E Chico adorou esse caso do enxame de abelha na televisão, que não aconteceu a transmissão, porque era difícil. Já depois, nos anos já 50, né, para 60, que começou a popularizar mais a televisão. E em 1945, né, que o computador é utilizado, né, para os militares. Era um computador muito grande, pesava 30 toneladas para o exército americano. E depois que permitiu o desenvolvimento de microprocessadores, que nós chegamos o computador chamado mainframe, que ainda era muito grande, até que nós chegamos a microcomputador, e agora nós temos aí os notebooks, o tablet, celular, tudo funciona como um computador. Mas isso começou em 1945. O satélite, gente, o primeiro satélite, que eu acho que é de grande importância, todos esses aparelhos para a gente falar o que nós temos a dizer, foi em 1957, o Sputnik, né? Foi o primeiro satélite lançado no espaço. E ali a ideia do satélite é justamente essa transmissão que nós temos simultânea, né, que trouxe essa globalização da comunicação para todos nós. E não podemos esquecer da ida do homem à Lua, no Apolo 11, em 1969. Para a ida do homem à Lua, nessa data, em 1969, foram criadas tecnologias que foram absorvidas, né, para o uso comum, como tênis, fralda descartável, termômetros, enfim, várias coisas, comidas enlatadas, enfim, várias coisas que seriam utilizadas por esses astronautas, né, que foram à Lua nesse ano de 1969, que criou novas possibilidades, né, e hoje nós temos aí tudo que a gente disse em termos de tecnologia e algo mais, né? E a internet, ela tem os seus ensaios em 1969 e é popularizada, pelo menos aqui no Brasil, né, nos anos 90, né, e intensificada
nos anos 2000, né, que nós estamos nele. A gente vê o crescimento e as possibilidades que a internet nos trouxe de comunicação. Isso aí não precisa nem detalhar, porque é o que nós estamos vivendo. Mas a gente vê o esforço e a história para chegarmos até aqui. E aí é esse cenário que eu coloco Kardec e colocamos a todos nós que aqui estamos vivendo essas possibilidades com os ensinamentos tragos por Kardec, com as orientações tragas por Kardec, pelos apóstolos do Espiritismo, quando eu citei Leon Denis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, com essa obra vasta. Então nós temos todos os recursos em mãos, né, para estarmos estudando a doutrina espírita, as bases de Allan Kardec, as bases das orientações dos espíritos. Então é esse assunto que eu acho interessante. E sobre a atual tecnologia, nós temos aí a obra de André Luiz e outros, né, espíritos, mas a de André Luiz a gente fixa mais na questão científica, né, sobre a vida no mundo espiritual. E André Luiz nos traz notícias valorosas sobre os equipamentos que são utilizados lá, e nos orienta que muitos, né, são os cientistas são apresentados a esses equipamentos inspirados no desenvolvimento dessas tecnologias que existem no plano espiritual, à medida da nossa evolução intelectual, que vai possibilitando a criação e utilização desses equipamentos na Terra. A gente vê lá André Luiz vendo os familiares aqui pela televisão, familiares não, aquela senhora, a comunicação que ele conseguiu através de uns bônus horas, ver através de um aparelho receptor. Nós vemos alto-falantes, nós vemos imagens, e tudo de alta resolução no plano espiritual, que vão sendo trazidos para nós. E a ciência, muitas coisas reveladas nessa obra, têm tomado contato agora, coisas que já eram designadas e explicadas lá pelo plano espiritual para a Terra. Então, nós temos todo esse favorecimento da ciência também na obra de Chico Xavier, né, desses aparelhos todos que nos é trazido. E também temos hoje estudiosos, e até depoimento do Chico, sobre a questão da transcomunicação, que a tecnologia desses aparelhos poderão captar imagens dos espíritos. Quanto mais sutil ele for ficando, mais possibilidades teriam de captar essas imagens, né, pelas estações radiofônicas que nós sabemos que existe pelo plano espiritual. Vamos aguardar, né? É um trabalho em experiência, podemos dizer, não é uma tecnologia em larga escala, mas existe a possibilidade, sim, né, dessa capturar essa imagem ou vozes que já tem alguns registros, né, em pesquisa sendo trazido para todos nós. Enfim, meus amigos, é uma trajetória longa, mas, né, tão necessária para a gente valorizar os esforços desses precursores. E já em 1960, o André Luiz ele começa a nos orientar sobre a conduta diante dos ensinamentos espíritas, a nossa postura. E falo com sinceridade que nesses últimos 2 anos, né, o espiritismo ganhou uma mídia muito favorável à sua divulgação, mesmo de acordo com a orientação de Kardec. Mas o que nós vemos é que não existe muito critério. Não estou fazendo crítica a ninguém, gente. Eu estou falando, é uma observação que nós temos que ter. Tanto quem fala para a mídia e tanto quem absorve os estudos da mídia. Então, as observações de André Luiz servem para os dois lados da moeda. Para quem fala e para quem escuta. Eu achei interessante trazer para a gente criar um critério melhor de avaliação, mesmo quando falarmos e quando estivermos ouvindo. Esses ensinamentos de André Luiz nos posiciona diante dos ensinamentos espíritas e de sua divulgação. Então eu quero compartilhar com vocês isso para análise pessoal de cada um, e também quando pegar um vídeo
né, na internet, no YouTube, no Google, o que for, tenha esses critérios de avaliação sobre o conteúdo. Porque nós vimos que cada vez nós ficamos mais individuais nos nossos estudos devido a essa possibilidade. Antigamente a recomendação é que nós fizéssemos tudo em grupos. Nós temos grupos de estudos na rede e tudo mais, mas fica tudo disponível. Então é necessário que a gente reveja esses critérios para a utilização e consumismo da mídia espírita. Vamos lá? Primeira orientação que André Luiz traz, a lição 11 do Conduta Espírita, ele fala: no templo, oferecer a tribuna apenas para pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não cumpliciar-se inadvertidamente com pregações e princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe responsabilidade de preservar a luz. É um critério, gente, que favorecia muito essa segurança nos ensinos espíritas na casa espírita. Né? Eu acredito que nenhum dirigente oferece a tribuna da casa para um palestrante que ele não conheça. É até um critério. Ou então que alguém que ele conheça referencie. Né? A gente recebe muita indicação de companheiros da nossa relação, do nosso intercâmbio, né, de outras cidades, até de países, que vêm à nossa casa para trazer uma palavra, mas de alguma maneira não é desconhecido. Né? Então, para a garantia de não ter falas, né, indevidas. E mesmo assim, na observação de alguém da casa que acompanha esse estudo, se houver alguma divergência, elegantemente, né, nós temos que oferecer um material que a pessoa pesquise melhor. É a orientação do nosso André Luiz na lição 11. Na 13, com o mesmo livro Conduta Espírita, Psicografia de Valdo Vieira, ele traz o seguinte: na propaganda, para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral dos meios. Então, os meios não justificam os fins. E engraçado que na mídia, né, existe essa questão comercial, existe uma exposição maior de quem está nela, existe hoje até uma concorrência para inscritos no canal, é uma coisa que a gente vem notando a cada vez mais, né? Esse interesse de número, aí já é de prosélitos, não de estudantes, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma, porque senão os meios não vão justificar, tem que ter atenção para isso, para não desviar os objetivos principais. Senão a gente foge da oportunidade, né, do esclarecimento espírita. Aqui também ele nos dá uma outra orientação: usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagres e outras, preferindo qualquer circunstância de uso de terminologia doutrinária pura. Então a gente tem que ter o cuidado ao nos expressarmos, né, para não trazer tendências contrárias à pureza doutrinária, porque nós podemos utilizar muito a fala espírita e defender as nossas ideias pessoais, né, como fala aqui. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A mídia espírita é para os ensinamentos espíritas. Discutir, eu posso discutir qualquer coisa com o meu grupo de amigos, com a minha comunidade, enfim, como cidadão. Mas isso aí é a preocupação dos espíritos quanto à nossa utilização da tribuna espírita para outras ideias que não comungam ou não traz a pureza doutrinária ditada pelos espíritos. Temos que observar muito isso. Pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções, né?
Aqui ele fala sobre o tempo que nós vamos discorrer sobre um assunto, né? Não exceder a um tempo estipulado para que não canse os nossos ouvintes ou quando estamos ouvindo, né? E uma coisa que ele fala muito importante aqui, é necessário que ele cresça, ele com letra maiúscula, Jesus, e que eu diminua. Está em João Batista, no capítulo 3, do versículo 30. Ou seja, é necessário que nós relevemos a mensagem de Jesus. Ele é que tem que ser revelado e reverenciado, não nós, né? Então é muito importante para a nossa propaganda, principalmente aqui ele fala em larga escala, né? A imprensa em geral, aí envolve todas as mídias, o espiritismo multimediático, né? Nós temos que ter essa atenção, porque atinge um número maior, então o nome de Jesus tem que estar mais perfeito. Quando estivermos na tribuna, palestrar naturalmente, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem momices, fugindo de prelecionar mais tempo indicado do que o horário previsto. Ou seja, a gente tem que manter a serenidade, né, para quando tivermos a oportunidade de estar falando sobre doutrina espírita, porque, segundo André Luiz, a palavra revela o equilíbrio. Calar qualquer propósito de destaque se iniciar em exibições de conhecimentos e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando simplicidade, precatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Ao abordarmos os temas, a gente tem que, todos, né, os temas trabalhados da doutrina espírita, a gente busca justamente dos estudos que nos são oferecidos pelos espíritos. Então, dentro da nossa compreensão, nós temos que estar esclarecidos no que tivermos falar, no sentido de quê? De não gerar dúvidas, das referências para que as pessoas que tenham dúvidas busquem o ensinamento, o estudo pessoal diante daquilo que nós estamos dizendo. Então é muito importante a observação nos estudos, a gente ver esse tipo de referência, de indicação, e não deixar dúvidas sobre qualquer assunto. A não ser que numa live surja um assunto que a gente não saiba responder, não gero dúvida, né? Eu vou buscar o conhecimento para que posteriormente atenda, ou então não sei. Porque se eu gerar dúvida, eu não estou contribuindo. Se eu trazer em verdade, eu não estou contribuindo. Então a gente tem que estar realmente com a emoção controlada e com o estudo sério, em pauta, né? E não querer aparecer em tudo e em todos. É necessário que a gente tenha essa simplicidade e revelar também as nossas fontes. Aqui ele fala sempre a gente não usar a primeira pessoa, né? Porque nós somos uma comunidade. Então usar sempre o nós. A exemplo do Chico Xavier, né? Ele sempre, ao se referir a ele mesmo, ele falava nós. Ele se igualava, ele se aproximava, como é, né, o verdadeiro sentido da humildade. Não somos nem piores nem melhores do que ninguém. Então eu não tenho destaque. A gente tem que ter essa maneira, né, de encarar aquela contribuição que os Espíritos nos trazem, né? Porque, segundo André Luiz, somos todos necessitados de regeneração e luz. E temos aqui em Paulo, que ele nos indica isso, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então a nossa palavra tem que ser sempre de edificação e de graças a Deus, né, por nos orientar. Na imprensa, André Luiz, lição 15. Selecionar atentamente os originais recebidos para publicação em prosa e verso de autores encarnados ou desencarnados, segundo a correção que apresentem quanto à essência doutrinária e nobreza de linguagem. Ora, gente, isso aí que está falando sobre a questão de trabalhos em livros, escritos em jornais, artigos, enfim. Fala também
Mas aqui do livro, aqui na imprensa, ele diz mais sobre esses artigos escritos aí. Tem muita obra espírita, dita espírita, que não coaduna com as ideias dos espíritos. São inovações, muitas vezes, que destituem a origem. A gente vê evolução, né? Nós temos evolução em muita maneira da linguagem, como nós vimos aqui, a possibilidade intelectual de capturar maior ideia, maior entendimento dos ensinos dos espíritas através com os recursos e conhecimentos que hoje nós vamos buscando. Mas tem que ter uma avaliação, né? Nós temos que ter um aval da obra para que nós possamos divulgá-la, utilizá-la nos nossos bate-papos na internet, e sempre, quando uma referência for muito profunda, que nos toque, vamos procurar o original, o contexto todo daquela mensagem, daquela palavra, para que nós tenhamos a nossa própria análise e interpretação, né? Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Sistematicamente, despersonalizar ao máximo os conceitos de colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo os interesses dos leitores, né? O personalismo estreito ensombra o serviço. Nós temos que levar sempre para os nossos precursores que nos trouxeram esses ensinamentos e para o Mestre Jesus. As referências são essas, né? Para que tenhamos êxito. O personalismo excessivo ou o personalismo em tudo que a gente vai fazer destitui o benefício, segundo os espíritos. Na radiofonia, divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. Para que nós tenhamos uma compreensão ou uma análise mais correta de tudo que nos chega, nós temos que ter também muito nítido em nós a referência das obras basilares. São as obras de Allan Kardec, que foram continuadas por Chico também. Nós temos que ter esse princípio. Não adianta eu querer pegar a Lua sem ter estudado a ida do homem lá, digamos assim, por exemplo, fantasmagórico. Mas então, nós, para termos essa segurança doutrinária, a gente tem que ler as obras básicas. A gente tem que estar com elas em mãos para consulta. Aquilo que nos gera dúvida em qualquer escuta espírita, vamos lá procurar na obra básica que nós vamos ter a resposta. Vamos procurar na obra de Chico e de outros médios sérios que trabalham aí em nosso favor, né? Então a gente precisa de ter essa atenção voltada para os nossos trabalhos. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar o que esteja falando ou lendo para ouvidos alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Nós temos que ter o primeiro ensinamento, nós primeiros temos que ter tocado por aquele texto, né? Ter meditado sobre tudo aquilo, falar com o coração, porque a cultura espírita ela é muito vasta, muito grande, mas aqui nos comunica isso, né? Nos pede isso. A gente ter a sinceridade naquilo que a gente está falando, ter o coração, falar com verdade, senão vira palavras ao vento, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, está em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então a gente tem que falar o que convém à doutrina, não a nós mesmos, ou às vezes ao nosso convidado, ao público que está ali esperando lá, vamos falar o que é devido, né? Bom, meus amigos, nós estamos partindo para o nosso final dessa reflexão. Espero que possa nos auxiliar a afirmar cada vez mais a divulgação espírita na mídia que hoje nos é oferecida, principalmente nesse período de pandemia. Foi um ensaio, foi um laboratório, acredito, para todos nós, tanto quem fala para quem ouve, né, do acesso a essa possibilidade que nos é oferecida de estar em contato com o ensino dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos.
mas precisamos ter essa cautela, ou essa observação, ou essa análise, como sempre nos esclareceu o senhor Allan Kardec, né? Nós temos que passar a mensagem, muitas vezes fala, a mensagem é psicografada, tem que ter isso. Não, hoje é toda, porque os espíritos começam também a utilizar, né, desses mecanismos através da inspiração, da intuição, para que os ensinamentos sejam levados a esse público que tem maior acesso e tem maior repercussão, digamos assim, maior direção, né, do que às vezes numa casa espírita. Mas eu convido vocês todos, né, a pandemia está começando a permitir o retorno às casas espíritas, para que a gente veja o trabalho de todas as casas espíritas. Tem muitas casas pequenas, simples, que estão aí com um trabalho magnífico de divulgação, de acolhimento, de esclarecimento a encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente fica só com, eu não queria usar essa palavra, mas é essa mesmo, com as estrelas, né, do espiritismo, mas os que estão na mídia estão fazendo o seu trabalho. Mas nós temos que ir na base. Nós temos que ir à base. A base é a casa espírita. Lá, uma casa espírita séria, nós vamos encontrar os fundamentos necessários para que nós possamos ir absorvendo o ensinamento que nos chega. É lá que nós vamos esclarecer as nossas dúvidas com aquele grupo de trabalho, né? Então, eu acho que é hora da gente ativar cada vez mais a nossa pesquisa na mídia, que está aí para esse trabalho. Graças a Deus, é uma possibilidade maior que os Espíritos nos oferecem, e nós temos um vasto material a ser trabalhado. Graças a Deus, né? Então, mas fica aí meu convite, que o Espiritismo, ele está sendo vivenciado dessa forma. É nas casas que aí estão trabalhando, os seus adeptos, às vezes desconhecidos, silenciosos, mas que têm realizado esse trabalho de sustentação da doutrina dos Espíritos, é a casa espírita. Então fica aí o nosso convite, quem puder vir aqui ao Meimei, a casa de Chico Xavier, as outras casas aqui em Pedro Leopoldo, sejam bem-vindos, para que possamos ir conversando mais. E eu vou encerrar com a epístola de Tiago, né, a única epístola dele para 12 tribos de Israel. Ele falou para toda a humanidade, é uma epístola única. E ele fala sobre os hábitos e comportamentos. Então eu acho muito propício para a nossa reflexão nesse 22 de abril, na Pátria do Evangelho, onde nós falamos de religião, nós falamos de evolução e de possibilidades de crescimento com o que nos é oferecido pelo mais alto. Então vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 22 a 26. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos mais oportunidades de estar trabalhando na doutrina espírita com esses recursos tecnológicos multimediários que nos são oferecidos em pleno século XXI. Aí nós vamos entender uma nova maneira de estar divulgando a doutrina dos Espíritos, e temos ainda que estudar muito para adequar as nossas casas, os nossos estudos, os nossos jovens, as nossas crianças, para uma maneira nova, né, dos estudos espíritas, devido a essas possibilidades que nós percebemos principalmente nesses últimos 2 anos. Nós vamos ter que nos movimentar, meus irmãos, para que possamos oferecer àqueles que chegam, né, as possibilidades do mundo moderno, do mundo atual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Chico, 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 Chico Xavier.
grande homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou.